Olá! Uma vez mais encontramos-nos para mais um workshop do PHCTV. Hoje vamos falar de como calcular e como gerir as comissões dos seus comerciais. O nosso principal objetivo vai ser ajudá-lo a rentabilizar o processo de comissionamento dos comerciais da sua empresa. E vamos ver então a configuração de comissões, parametrização das respectivas tabelas, associação das tabelas de comissões a artigos e a famílias. Vamos fazer o cálculo de comissões e vamos ver também uma ligação do processamento das comissões entre o módulo de gestão e o módulo de pessoal. E também, como já é do seu conhecimento, vamos acompanhar este workshop de alguns exercícios práticos. Como é que podemos calcular as comissões? As comissões podem ser calculadas, primeiro, em função dos valores faturados, depois, em função dos valores recebidos, ou então sobre a rentabilidade bruta, o preço de venda menos o preço de custo. Existe também uma fórmula para calcular um valor extra comissão e vamos verificar todas estas situações ao longo do workshop. Quais são os conceitos-chave? Tabela de comissões, fundamental produtos vendidos, devido à parametrização dos documentos, e depois a respectiva gestão e designação do seu vendedor ou comercial ou gestor de cliente, conforme pretenda renomear o campo. Vamos então avançar para o curso. Em primeiro lugar, vamos ver algumas parametrizações. Primeiro, alguns parâmetros da aplicação. Vamos depois ver a configuração dos documentos de faturação, o ecrã de vendedores. Vamos validar a tabela de comissões e parametrizar uma tabela. E vamos também verificar a ligação da respectiva tabela de comissões à tabela de artigos ou à tabela de família. Vamos começar então pelos parâmetros da aplicação e vamos verificar na configuração geral a possibilidade que existe de renomearmos o campo de vendedor. De seguida, vamos validar então a fórmula de calcular as comissões. Se o utilizador aceder ao menu de gestão, à opção de gestão de clientes e em todas as funcionalidades que exista esta descrição, encontra a opção de vendedor. E os nossos comerciais estão designados como vendedor. No entanto, esta informação pode ser alterada. Para isso, vamos ao menu Sistema, a Parâmetros da aplicação. E em Parâmetros da aplicação, na configuração geral, vamos então definir como é que queremos designar o nosso comercial. Cá está, nome do vendedor no plural, nome do vendedor no singular. Vamos definir que é como comercial e, como tal no plural, será comerciais. Temos depois também parâmetros de comissões e vendedores. E o utilizador pode aceder à lupa que está do lado direito, escrever comissões, que é uma das designações que está no parâmetro, e cá está, comissões e pagamentos a vendedores. O software vai calcular penalizações em função dos atrasos de pagamento, vai calcular as comissões em função dos valores recebidos, em função da rentabilidade bruta, qual a fórmula extra para calcular as respectivas comissões e qual o local para a emissão de títulos. Após sairmos, então, dos nossos parâmetros, vamos regressar ao menu de gestão, à opção de gestão de clientes e o que é que verificamos? Neste momento, o que temos já não é identificação de vendedor, mas sim de comercial, visto que foi esta funcionalidade que associamos em parâmetros. Antes de avançarmos para o cálculo das comissões e para a configuração das tabelas de configuração, é essencial que o utilizador tenha presente que todos os documentos que poderão influenciar as comissões de um comercial deverão ter ativa a opção Lança nos produtos vendidos. Vamos validar essa configuração no software PHC. Para o correto funcionamento do processamento das comissões, o utilizador deve aceder ao menu de gestão, faturação a clientes, posiciona-se no documento em questão e com o clique do lado direito, acede à configuração de documentos. Na configuração existem várias variáveis que poderá validar, se utiliza, por exemplo, um vendedor por linha, campos, e no separador de integração tem que ser sempre ativa a opção Lança nos produtos vendidos. Esta opção é essencial para que possa depois processar, ou neste caso, calcular corretamente as comissões dos comerciais. E esta é a configuração que terá que realizar nos documentos. Para podermos avançar neste curso, temos também que configurar a tabela de vendedores ou de comerciais, conforme esteja renomeada,
configurar as respectivas tabelas de comissões e associá-las aos artigos ou às famílias para que a posteriori possamos então faturar. Vamos validar esta informação no software PHC. Possamos calcular as comissões, em primeiro lugar, temos que ter vendedores e para isso vamos a menu Gestão, Vendedores e Comissões e selecionamos a opção de Vendedores. Temos então a nossa comercial Ana Paula Cardoso, os seus dados com nome, morada, ligação à contabilidade e temos depois no separador Supervisor a possibilidade de definirmos o seguinte. Este comercial, a Ana Paula Cardoso, tem algum supervisor? Supervisor será um outro comercial que também ganha com as comissões da Ana Paula Cardoso. Ao fim de contas, falamos de um comissionismo por patamares. E se o comercial supervisor, qual a tabela para essas comissões? Então, a Ana Paula Cardoso teria um supervisor que, por sua vez, tem associada uma tabela de comissões. Após configurarmos o comercial, temos então que configurar a tabela de comissões. E para isso vamos a menu de Gestão, Comissões e Vendedores, Tabelas de Comissões. Podemos ter um sem número de tabelas. Para isso vamos então verificar. Temos em primeiro lugar uma tabela geral e temos depois uma tabela que é a tabela de hardware. Uma tabela pode ser, em primeiro lugar, exclusiva de um comercial. Poderíamos dizer que a tabela de hardware estava apenas direcionada a Ana Paula Cardoso. Como também pode ser exclusiva para um tipo de cliente. São comissões para clientes do tipo cliente final, do tipo interno, do tipo revendedor. O que é que nós vamos mencionar na tabela de comissões? Na tabela de comissões vamos definir, em função do valor faturado, qual a percentagem de comissão do comercial. Assim, quem tiver esta tabela e que venda entre 1.000 a 2.500 euros tem 2% de comissão, entre 2.501 euros a 5.000 euros tem 3% de comissão. Por sua vez, se vender entre 12.001 euros a 20.000 euros já tem 9% de comissão e a partir de 20.000 euros tem sempre 20% de comissão. Também podemos definir qual a percentagem a abater. Percentagem a abater ao valor da comissão conforme a data de recebimento. Pois bem, eu tenho um cliente que ficou de fazer um pagamento a 30 dias. No entanto, só fez o pagamento após 40 dias. Então, como houve um atraso na data de recebimento de 10 dias, e posso definir de 0 a 10 dias, a percentagem a abater à comissão do comercial é de 1%. Após definirmos as tabelas de comissões e os nossos comerciais, temos que fazer a respectiva ligação aos estoques, àquilo que nós vendemos. A ligação pode ser realizada através da família do artigo. E se formos à família de artigo, temos então o campo tabela de comissões. Se o utilizador quiser, inclusive, essa ligação pode ser depois para todos os artigos daquela família. Ou então, poderá definir individualmente artigo a artigo. E temos então o artigo Pentium. Se formos ao separador integração, este artigo tem a tabela de comissões 1. Após termos os nossos comerciais definidos, após termos também a configuração dos nossos documentos de faturação realizada, falta-nos então definir qual a forma como vai ser calculado o processamento das comissões e introduzir documentos de faturação. Nós temos todas as nossas configurações previamente definidas, vamos começar a trabalhar com o cálculo de comissões. A primeira situação que vamos verificar é uma comissão sobre valores faturados, ou seja, os dois parâmetros que estão disponíveis, cálculo de comissões sobre recebimentos efetuados e sobre a rentabilidade bruta, não vão estar ativos. Como tal, vamos calcular as comissões sobre os valores que estão faturados. Vamos verificar a informação. Se formos então ao menu Sistema, à opção de Parâmetros, verificamos que o cálculo das comissões em função dos valores recebidos ou sobre a rentabilidade bruta são opções que não estão ativas. A seguir vamos então ao menu de Gestão e no menu de Gestão, a opção Faturação a clientes. Temos uma fatura que já inseri no nosso sistema, em que foi vendido então o artigo Pentium 4, 7 unidades, em que a comercial é Ana Paula Cardoso. Se fizermos duplo clique sobre a referência, vamos só validar qual a tabela de comissões, que é a nossa tabela de hardware, e a seguir vamos então sair da opção de faturação, aceder novamente ao menu de gestão, comerciais e comissões, cálculo de comissões. Quem é o comercial? Ana Paula Cardoso. Qual o período de intervalo de tempo
para calcular as comissões e cá está. Sobre a tabela 1, que é a tabela de hardware, e sobre o valor de vendas de 10.115 euros, que é a base de incidência que se encontra no documento de faturação, visto que o valor total contém IVA, a comissão da Ana Paula Cardoso é de 556,32 euros. De seguida, vamos ver uma outra forma de calcular as comissões dos nossos comerciais. Neste caso, vamos calcular as comissões sobre os valores recebidos, independentemente de eu ter faturado ao cliente 20.000 euros. Se o cliente só fez o pagamento de 5.000, as comissões do meu comercial só se vão basear nos 5.000 euros. Vamos validar a informação no software. Em primeiro lugar, o utilizador terá que aceder à menu no sistema e, uma vez mais, parâmetros da aplicação. E vamos ativar a opção Calcula as comissões em função dos valores recebidos. Após esta opção estar ativa, e visto que já temos um documento de faturação, vamos manter o mesmo documento. Para o nosso cliente Sons e Ritmos, em que temos a Ana Paula, a base de incidência a 10.115, o valor total do documento 12.239,15 e vamos então realizar um recibo. Vamos à opção novamente Gestão e Recibos de conta corrente para clientes. Novo registro. Quem é o nosso cliente? É o nosso cliente Sons e Ritmos. E qual o documento de faturação? O documento que temos vai ser então uma fatura, que vai ser que é a nossa fatura, aliás, 92. No entanto, não vão ser regularizados os 12.239,15, mas sim 6.000 euros. Atenção que o valor que estamos a associar ao recibo é um valor com IVA. Queremos processar, exatamente, não vai ser associado em título e vamos gravar o documento. Saímos do ecrã de recibos, vamos regressar ao menu de gestão, comerciais e comissões, cálculo de comissões. Vamos buscar a Ana Paula e calcular as comissões. Cá está. Tabela de hardware, o valor das vendas 4.958,67 e o valor da comissão que é de 147,27. Temos um botão do nosso lado direito que diz obter as vendas calculadas por documento. Vamos selecionar, cá está o valor do documento, os 10.000, o proporcional dos 6.000 euros, que era o valor que incluía IVA, face a proporção do documento e a respectiva comissão. Vamos então avançar. Já vimos o cálculo de comissões sobre os valores faturados, já vimos também cálculo de comissões sobre recebimentos e vamos de seguida validar a informação referente ao cálculo das comissões sobre a rentabilidade bruta, ou seja, o valor da comissão vai incidir sobre o lucro da empresa. Vamos validar esta informação no software PHC. Para calcularmos as comissões dos nossos vendedores em função do valor da venda menos o custo, ou seja, da rentabilidade bruta, temos que ativar o parâmetro Calcula as comissões sobre o valor da venda custo e desativar o parâmetro que tínhamos anteriormente para calcular as comissões em função dos valores recebidos. Nesta situação já foi eliminado o recibo, mantemos o mesmo documento de faturação, a nossa fatura 92, com o valor 10.115, valor total de 12.239, e regressamos ao menu de gestão, comerciais e comissões, cálculo de comissões. Voltamos a selecionar a Ana Paula, calcular as comissões. A mesma tabela, tabela de hardware, o valor das vendas 4.165, que é a rentabilidade, o valor das comissões 124,95. Damos novamente ao botão para calcular as vendas por documento, cá está, custo 5.950 e se formos buscar a calculadora e formos retirar aos 10.115 os 5.950, temos a informação que a base para comissões são os 4.165, tal e qual como nos é apresentado no documento, para que o comercial tenha a comissão de 124,95 euros. Vamos verificar ainda uma outra situação. Tínhamos verificado que existia um parâmetro em que poderíamos associar uma fórmula ou um valor para uma extra comissão. Por exemplo, se o utilizador atingir um determinado objetivo, estiver 70 a 75% num determinado intervalo, poderá ter uma comissão extra, ou poderemos inclusive atribuir-lhe um valor. Terá sempre uma comissão extra de 100 euros. Vamos verificar esta informação no software PHC.
Calcular o valor extra de comissões, o utilizador, em primeiro lugar, terá que aceder à opção de parâmetros. Fórmula para o cálculo do valor extra comissão. E podemos, neste campo, associar uma forma a um valor. Nós vamos mencionar que o comercial vai ter sempre um valor extra de 100 euros. Vamos sair deste ecrã, regressamos ao menu de gestão, comerciais e comissões, cálculo de comissões. Vamos calcular novamente as comissões da Ana Paula Cardoso, calcular as comissões e cá está, tabela de hardware, com o respectivo valor que já tínhamos visto e depois o valor extra comissão. Num dos capítulos anteriores, quando falamos na configuração dos nossos comerciais e das tabelas de comissões, tínhamos falado que existia a possibilidade de termos comissões de supervisão. Ou seja, existe um comercial que vai ganhar também um valor com as vendas de um outro comercial. No exemplo que se segue, vamos verificar que temos um comercial, que é o Luís Lopes, e que, por sua vez, é o supervisor da nossa comercial Ana Paula Cardoso. Vamos depois, então, calcular também as comissões de supervisão do Luís Lopes com base no documento de faturação que temos estado a trabalhar. Pois bem, vamos então ao menu de gestão, comerciais e comissões comerciais. E vamos verificar o nosso comercial Luís Lopes, que podem verificar que não tem qualquer configuração excepcional. Temos o comercial normalmente configurado, regressamos à gestão e temos uma outra tabela de comissões. No entanto, poderia ser a mesma. Temos a nossa tabela, que é uma tabela de supervisão de hardware, com os respectivos intervalos de valores e respectivas percentagens. Vamos regressar então à ficha do comercial da Ana Paula Cardoso, em que no separador supervisores, o que é que vamos dizer? O supervisor dela é o nosso comercial número 4, ou seja, o Luís Lopes, e vai utilizar a tabela de comissões número 2. Saímos deste ecrã, regressamos ao menu de gestão, comissões e comerciais, cálculo de comissões, vamos procurar o nosso comercial Luís Lopes e vamos mencionar que queremos incluir cálculo de comissões sobre supervisão. Calcular as comissões e cá está. O Luís Lopes não tem nenhum documento de faturação associado no período de tempo que nós definimos, mas tem as comissões referentes a Ana Paula Cardoso, que como teve venda no valor de 4.165 euros, o Luís Lopes vai ter a comissão de 41,65 euros. Isto porquê? Porque o valor apresentado está no primeiro intervalo da tabela de comissões. Como tal, os 41,65 equivale a 1% do valor apresentado para as vendas. Até ao momento, estivemos a fazer simulações de cálculos de comissões para comerciais. No entanto, após realizarmos a simulação, o utilizador deve lançar os valores em conta corrente para que possam ser processados. Vamos validar esta informação no software PHC. Neste momento já temos o recibo para a fatura com que temos vindo a trabalhar. O software está parametrizado para calcular as comissões em função dos valores recebidos e regressamos então à opção de cálculo de comissões no menu de gestão. Vamos escolher Ana Paula Cardoso. A data para as comissões vai ser até dia 31 de dezembro de 2006, calcular as comissões. Aparece-nos então o valor referente à tabela, ao valor da venda e à comissão, e do nosso lado direito temos um botão que diz efetuar os lançamentos na conta corrente do comercial e atualizar produtos vendidos. Vamos selecionar qual a classificação para tesouraria e vai ser uma classificação iniciada por P, pagamentos ao pessoal, de que local de tesouraria vai ser feito o processamento e vamos processar então as comissões. O valor deixa de estar disponível no cálculo de comissões. Se primirmos novamente calcular as comissões, já não nos aparece, visto que já estão disponíveis para processamento. Regressamos ao menu de gestão, comerciais e comissões e vamos à tabela de comerciais. Temos a Ana Paula Cardoso, vamos consultar a sua conta corrente e neste momento cá temos cálculo de comissões com o valor da comissão e o valor também referente à venda, qual a data inicial e a data final em que foram processadas as respectivas comissões e se já foram pagas ou não. Não estão pagas. O utilizador pode fazer duplo clique no movimento da conta corrente, acedemos diretamente à tabela, cá está a informação, mesma informação também para separador de informação e se quiséssemos, íamos ao menu de opções diversas e mencionávamos lançar as comissões de vendas no módulo de pessoal, para que fosse feito o respectivo processamento.
No entanto, nem todos os utilizadores têm acesso ao módulo de pessoal e este workshop está direcionado para o módulo de gestão. A possibilidade de lançar no módulo de pessoal era apenas uma curiosidade. Então, como é que nós processamos as comissões dos nossos comerciais? Através da opção de pagamentos de comissões. Vamos ao menu Gestão, Comerciais e Comissões, Pagamentos de Comissões. Vamos fazer um novo registro. Quem é a nossa comercial? A nossa comercial é a Ana Paula Cardoso e vamos buscar o movimento de conta corrente. Cá está. Selecionamos e vamos processar o documento. Quer processar o pagamento? Sim, a operação está finalizada. Se acedermos uma vez mais à ficha do comercial e formos consultar a conta corrente deste comercial, na coluna de comissões não pagas já não está cá nenhum valor, visto que a comissão já foi paga. Há momentos atrás, nesta coluna conseguimos visualizar os 556,33 €. Vamos avançar. Para realizarmos este workshop, vamos ainda falar de uma opção que está no software, que são os objetivos de venda. Ou seja, nós podemos definir os objetivos que os nossos vendedores devem alcançar por cliente ou de uma forma genérica. Vamos então verificar um objetivo e depois também analisar um dos mapas disponíveis no software, que é a análise de objetivos. Análise de objetivos, vamos ao menu Gestão, Comerciais e Comissões, Objetivos de Vendas. Em primeiro lugar, vamos definir um objetivo. O objetivo pode estar associado a um cliente específico ou então, para ser genérico, o campo de cliente não deve estar preenchido. Podemos definir um fator, podemos definir um artigo específico e qual o valor previsto, referente a que mês e a que ano. A partir do momento que temos definido então um objetivo, podemos ir ao menu de opções diversas, opção de análise, e vamos consultar a análise de objetivos. Vamos executar, campos disponíveis, campos selecionados, o que queremos incluir, o valor de venda, o valor do objetivo e a diferença em valor. Qual o período de tempo para analisar? E vamos analisar desde dia 1 de dezembro a dia 31 de dezembro de 2006 e depois fazer OK. Cá está. Então, quais foram as vendas que foram realizadas? Foram realizadas as vendas de um Pentium no valor de 10.115 €. O objetivo era de 50.000, o desvio era 39.885. Vamos sair da análise de objetivos e, inclusive, nesta análise aparece-nos uma opção que é análise sobre produtos vendidos. Nós poderemos selecionar e vamos validar exatamente a mesma informação. A questão é: por que é tão importante a análise e a definição na configuração dos documentos da opção de produtos vendidos? Vamos ao menu de gestão, outras opções de estoque e depois temos a opção de produtos vendidos. Se verificar na tabela de produtos vendidos, tem sempre a informação inclusive, tabela de comissões, o movimento que foi realizado e se as comissões já foram ou não processadas. É nesta tabela que fica toda a informação registada. Se o utilizador quisesse, pode inclusive prime o botão Origens e poderá consultar o documento de faturação. Vamos dar este workshop por finalizado. Espero que tenha sido útil para o seu dia-a-dia e para o ajudar na parametrização e definição que vai adotar na sua empresa para calcular as comissões dos seus comerciais. Esperamos encontrá-lo em breve num próximo workshop. Até à próxima!